O inverno em Blumenau tinha aquela umidade peculiar que penetrava os ossos. Uma fina garoa cobria as ruas de paralelepípedos, enquanto as montanhas ao redor da cidade desapareciam sob um manto de névoa densa. Era julho de 2023, e as luzes amareladas das janelas criavam pontos de calor em meio ao cinza do entardecer. Na pequena casa de madeira no bairro Vila Nova, Marina Kowalski, de 26 anos, preparava sua câmera fotográfica para mais um trabalho. Seu telefone vibrou com uma nova mensagem. Confirmado para amanhã, 15 horas no endereço enviado. Pagamento após a sessão. Marina sorriu. Mais um trabalho freelance para complementar sua renda como fotógrafa. Seus olhos castanhos refletiram a luz azulada da tela enquanto ela respondia rapidamente. Deslizou o polegar pela galeria de fotos do último ensaio que realizara. Imagens de uma modelo local em meio à natureza exuberante das serras catarinenses. Sua assinatura artística estava ali. Contraste entre luz e sombra, cores vibrantes, rostos sempre parcialmente ocultos. Naquela noite, enquanto organizava seu equipamento, Marina fez uma chamada de vídeo com a irmã que morava em Florianópolis. Comentou sobre o novo trabalho em uma propriedade rural que nunca havia visitado. Sempre tomo cuidado, Ana. Já mandei o endereço para você, como sempre faço, disse Marina, ajustando a lente de sua Nikon. Mas algo estava prestes a mudar para sempre, na pacata rotina daquela cidade do interior de Santa Catarina. Marina não era apenas mais uma fotógrafa em Blumenau. Formada em design pela FURB, havia construído uma reputação sólida nos últimos 3 anos. Especializada em retratos artísticos e ensaios de moda alternativa, era conhecida como a fotógrafa das sombras, apelido que ganhou por seu estilo que brincava com luzes dramáticas e composições não convencionais. Filha de imigrantes poloneses, Marina carregava traços marcantes. Cabelos castanhos ondulados, olhos amendoados e uma pequena cicatriz na sobrancelha esquerda, resultado de um acidente de bicicleta na infância. Vivia sozinha há 2 anos, desde que se separara do noivo após um relacionamento de 5 anos. Marina era incrivelmente metódica, relataria depois sua amiga Débora, proprietária do estúdio onde Marina alugava espaço para sessões internas. Ela tinha um caderno onde anotava cada trabalho com detalhes do cliente, local, horário. Nunca aceitava trabalhos sem antes verificar o perfil da pessoa ou empresa. Nos últimos meses, porém, a fotógrafa enfrentava dificuldades financeiras. O aluguel atrasado e uma dívida considerável no cartão de crédito a pressionavam. Por isso, começou a aceitar mais trabalhos freelance, incluindo sessões para pessoas que a contatavam diretamente por redes sociais. Ela me disse que estava recebendo propostas bem pagas para ensaios fora da cidade, contou Tiago, seu ex-noivo, em depoimento. Fiquei preocupado porque ela estava indo sozinha, mas Marina sempre foi independente demais para aceitar conselhos. Na manhã daquele 12 de julho, Marina atualizou seu Instagram com uma foto da névoa sobre as montanhas. A legenda dizia: "Dias nublados trazem as melhores luzes para fotografar. Hoje, novo projeto em andamento." Aquela seria sua última postagem. Naquela quarta-feira, o céu amanheceu particularmente denso de nuvens. Marina saiu de casa às 13h40, dirigindo seu Fiat Uno branco 2015. Vestia calças jeans escuras, botas de couro marrom e uma jaqueta preta impermeável. Levava sua bolsa profissional contendo 2 câmeras, 4 lentes e um notebook. Antes de sair, enviou mensagem para a irmã. "Saindo agora. Devo voltar antes das 19 horas." Anexou a localização aproximada. Uma propriedade rural na região de Nova Trento, município a cerca de 80 quilômetros de Blumenau. O trajeto incluía estradas secundárias, algumas sem pavimentação. Câmeras de segurança de um posto de combustível na rodovia SC-108 registraram Marina abastecendo o carro às 14h22. Parecia tranquila, verificando o celular enquanto esperava. Pagou com cartão de débito e comprou uma garrafa d'água e um chocolate. Foi a última imagem confirmada de Marina com vida. Às 15h07, seu celular registrou a última conexão com uma torre de telefonia na área rural entre Brusque e Nova Trento. Depois disso, silêncio digital. Às 20h13, Ana, sua irmã, enviou mensagens que ficaram sem resposta. Às 22h40, preocupada com o silêncio incomum,
Ligou para Débora, amiga de Marina. Achei estranho porque ela nunca demorava para responder, mesmo durante sessões de fotos, relatou Ana posteriormente. Marina sempre dava um jeito de mandar um emoji, qualquer coisa para avisar que estava bem. Débora foi até o apartamento de Marina, encontrando-o vazio. O Fiat Uno não estava na garagem do prédio. No dia seguinte, pela manhã, o desaparecimento foi oficialmente registrado na Delegacia de Polícia Civil. O que ninguém sabia era que o celular de Marina, já sem bateria, estava caído entre arbustos a 30 metros de uma estrada de terra, onde seu carro havia feito uma curva fechada na tarde anterior. As primeiras 48 horas após o desaparecimento de Marina foram marcadas por buscas intensas. A família mobilizou amigos, conhecidos e as redes sociais. Um grupo com mais de 50 voluntários percorreu o trajeto que Marina deveria ter feito. A polícia militar utilizou cães farejadores nas áreas rurais próximas à última localização conhecida do celular. Nós percorremos cada metro daquela estrada de terra, disse Roberto, primo de Marina, que coordenou as buscas voluntárias. Olhamos barrancos, áreas de mata, tudo. Como alguém pode simplesmente desaparecer assim? O carro de Marina foi encontrado no terceiro dia, abandonado em uma área de mata próxima a Botuverá, município vizinho a Nova Trento. O veículo estava trancado, sem sinais evidentes de violência. Dentro, apenas sua bolsa pessoal, mas não o equipamento fotográfico. Uma busca detalhada no carro revelou um bilhete escrito à mão com um endereço e um nome: Sítio Santa Clara, Rodrigo Mendes. Quando os investigadores chegaram ao local indicado, encontraram apenas uma propriedade abandonada há anos. Não havia nenhum Rodrigo Mendes registrado como proprietário de terras na região. A conta bancária de Marina não registrou nenhum depósito recente que pudesse indicar pagamento pelo trabalho fotográfico. Analisamos todas as mensagens e e-mails dela, mas o contato que havia agendado o trabalho usou um número pré-pago, ativado apenas 3 dias antes, explicou o delegado Paulo Henrique Mendonça. O perfil nas redes sociais que fez o contato foi criado recentemente e não tinha conexões reais. Enquanto as buscas se intensificavam, uma tempestade atingiu a região, dificultando o trabalho das equipes e apagando possíveis vestígios ao ar livre. A cada dia que passava, a esperança de encontrar Marina com vida diminuía, e uma pergunta ecoava: quem havia atraído a fotógrafa para aquela armadilha? Com o passar dos dias, enquanto as buscas continuavam, os investigadores começaram a explorar o passado de Marina em busca de pistas. Entrevistas com amigos, familiares e ex-clientes revelaram detalhes que poderiam ser relevantes para o caso. Tiago, o ex-noivo, foi um dos primeiros a ser ouvido formalmente. O relacionamento havia terminado de forma conturbada, com relatos de discussões intensas. No entanto, testemunhas confirmaram que nos últimos meses os dois mantinham uma relação cordial. Terminamos porque queríamos coisas diferentes da vida, declarou Tiago. Sim, foi difícil no começo, mas superamos isso. Eu estava em Joinville no dia do desaparecimento, com minha atual namorada e amigos. Todos podem confirmar. A investigação confirmou o álibi de Tiago, que foi temporariamente afastado da lista de suspeitos. Uma descoberta intrigante surgiu quando os investigadores analisaram o portfólio profissional de Marina. Nos últimos 6 meses, ela havia fotografado propriedades rurais para uma imobiliária local, incluindo áreas remotas em diversos municípios da região. Em algumas dessas propriedades, havia relatos de atividades suspeitas. Marina comentou comigo sobre um lugar estranho que fotografou em maio, revelou Débora em depoimento. Era uma fazenda que parecia normal por fora, mas tinha estruturas subterrâneas. Ela achou que poderia ser algum tipo de bunker ou depósito. Ficou incomodada e não quis voltar lá. As investigações também revelaram que 2 semanas antes de desaparecer, Marina havia recebido mensagens ameaçadoras de um perfil anônimo. As mensagens diziam: "Sabemos o que você viu", e algumas fotos nunca deveriam ser reveladas. Marina havia comentado casualmente sobre isso com a irmã, mas não parecia ter dado maior importância. Enquanto isso, boatos começaram a circular na pequena comunidade. Alguns sugeriam envolvimento com tráfico de drogas, outros falavam sobre um suposto caso extraconjugal com um homem poderoso da região. A polícia, no entanto,
não encontrou evidências que sustentassem essas teorias. O que ninguém sabia era que, em uma pasta oculta no laptop de Marina, que permanecia em seu apartamento, havia fotos que capturavam muito mais do que paisagens rurais. No 15º dia após o desaparecimento, quando as buscas oficiais já haviam sido reduzidas, 3 moradores de Botuverá fizeram uma descoberta macabra. Carlos, Pedro e João, agricultores locais, procuravam por uma vaca desgarrada em uma área de mata fechada, próxima ao rio Itajaí-Mirim, quando notaram algo incomum. A terra estava diferente, sabe? Remexida recentemente, descreveu Carlos em seu depoimento. E havia um cheiro. A gente que vive no campo conhece esse cheiro. A aproximadamente 3 quilômetros da estrada mais próxima, em uma pequena clareira cercada por árvores altas, os homens encontraram uma área de terra revolvida, com aproximadamente 2 metros de comprimento por 1 metro de largura. Ao lado, parcialmente coberta por folhas, estava uma pá com manchas escurecidas no cabo. Chamamos a polícia imediatamente, continuou Carlos. Nem precisamos cavar para saber o que tinha ali. As autoridades isolaram a área e, durante a escavação, confirmaram o temor. Um corpo feminino em avançado estado de decomposição. Ao lado do corpo, encontraram uma corrente fina de prata com um pequeno pingente em forma de câmera fotográfica, acessório característico usado por Marina. A perícia preliminar indicou que a vítima havia sofrido traumatismo craniano severo. Também foram encontrados sinais de amarras nos pulsos, sugerindo que a pessoa havia sido mantida em cativeiro por algum tempo antes da morte. O corpo estava envolto em um plástico preto, colocado diretamente na terra, sem caixão, explicou o médico legista Dr. André Monteiro. Isso sugere pressa ou inexperiência no ocultamento do cadáver. Próximo ao local do sepultamento, investigadores encontraram um cartão de memória parcialmente danificado. A descoberta gerou uma onda de esperança na equipe de investigação. Se recuperadas, as imagens poderiam revelar os últimos momentos de Marina ou mesmo identificar seu algoz. Mas essa descoberta estava longe de ser o fim da história. Na verdade, era apenas o começo de revelações ainda mais perturbadoras. A identificação oficial do corpo através de registros dentários confirmou o que todos já temiam. Era Marina Kowalski. A notícia devastou família e amigos, mas ao menos trazia a possibilidade de um funeral digno e o início do processo de luto. Porém, as circunstâncias da morte permaneciam nebulosas. O cartão de memória encontrado próximo à cova improvisada tornou-se o foco da investigação. Enviado ao Departamento de Crimes Cibernéticos da Polícia Federal em Florianópolis, os técnicos conseguiram recuperar parcialmente seu conteúdo. Foi um trabalho minucioso, explicou a perita Gabriela Santos. O cartão havia sido exposto à umidade e apresentava danos físicos, como se alguém tivesse tentado quebrá-lo. Das imagens recuperadas, 6 fotografias tornaram-se cruciais. Elas mostravam uma propriedade rural com galpões aparentemente comuns. No entanto, em uma sequência de fotos, Marina havia capturado detalhes de um porão modificado, com paredes reforçadas e o que parecia ser um sistema de trancas incomum para um ambiente rural. Em outra imagem, parcialmente corrompida, via-se um homem de costas, alto, com uma tatuagem distintiva no antebraço direito. Carregava uma caixa grande para dentro de um dos galpões. A data das fotos indicava que haviam sido tiradas semanas antes do desaparecimento, durante um dos trabalhos para a imobiliária. A última foto recuperada mostrava o que parecia ser a mesma propriedade, mas capturada de longe, como se Marina estivesse escondida, realizando um tipo de vigilância não autorizada. Esta imagem tinha data de 2 dias antes de seu desaparecimento. Simultaneamente, os investigadores finalmente conseguiram acesso ao notebook de Marina, protegido por senha. Nele, encontraram um arquivo de texto criado 1 semana antes de sua morte. Tenho quase certeza do que está acontecendo naquela propriedade. As entregas noturnas, o movimento estranho, os quartos subterrâneos. Não é tráfico de drogas, como pensei inicialmente. É algo pior. Consegui identificar 3 das garotas que vi sendo levadas para lá. Todas foram reportadas como desaparecidas nos últimos 8 meses. Estou reunindo provas antes de ir à polícia. Amanhã volto lá uma última vez.
O que parecia ser um caso de homicídio isolado começava a revelar contornos mais sinistros. Marina poderia ter tropeçado em uma operação de tráfico humano enquanto realizava seu trabalho como fotógrafa imobiliária. Com as novas evidências em mãos, a investigação ganhou força renovada. A tatuagem visível na fotografia foi fundamental. Um desenho tribal característico que circundava todo o antebraço direito do homem não identificado. A Polícia Civil cruzou essas informações com registros de tatuagens de criminosos conhecidos e chegou a um nome: Augusto Ramírez, 42 anos, com passagens por tráfico de drogas e associação criminosa. Ramírez havia cumprido pena até 2021 e, desde então, administrava oficialmente uma empresa de transportes na região. Uma operação conjunta entre Polícia Civil, Militar e Federal foi montada para monitorar Ramírez. Durante 3 dias, agentes à paisana observaram seus movimentos. O suspeito frequentava regularmente uma propriedade rural nos arredores de Major Gersino, município próximo a Nova Trento, região compatível com o local das fotografias recuperadas. Na manhã do 22º dia após o desaparecimento de Marina, a polícia deflagrou a operação. Com mandados de busca e apreensão, cercaram a propriedade. O que encontraram confirmou as suspeitas mais sombrias: um esquema de tráfico humano que atuava na região há pelo menos 1 ano. 3 mulheres jovens foram resgatadas, mantidas em cárcere privado em compartimentos subterrâneos, adaptados sob um dos galpões, exatamente como Marina havia fotografado. Documentos encontrados no local indicavam conexões com uma rede internacional que aliciava mulheres com falsas promessas de trabalho. Augusto Ramírez foi preso em flagrante, junto com 2 comparsas. Durante o interrogatório inicial, manteve-se em silêncio. No entanto, um dos cúmplices, pressionado pela possibilidade de redução de pena, começou a falar. Foi um acidente, alegou Marcos Silva, 38 anos, motorista que trabalhava para Ramírez. Ela estava fotografando a propriedade para a imobiliária, mas voltou dias depois escondida. Ramírez a encontrou tirando fotos dos fundos do galpão e a confrontou. Houve uma luta, ela tentou fugir, ele a empurrou e ela bateu a cabeça em uma pedra. Segundo Silva, depois do acidente, Ramírez decidiu que precisavam se livrar do corpo e eliminar qualquer conexão com a fotógrafa. Ele planejou tudo, criou um perfil falso e entrou em contato com ela para um suposto trabalho fotográfico. Quando ela apareceu no local combinado, nós a seguimos e a forçamos a sair da estrada. Ramírez queria recuperar o notebook e qualquer material que ela tivesse sobre nós. O depoimento esclarecia parte do caso, mas deixava dúvidas importantes. Se Marina já estava morta, por que atrair seu corpo para outro local? Por que mantê-la em cativeiro, como sugeriam as marcas de amarras? E por que enterrá-la tão longe da propriedade original? Enquanto isso, no celular de Ramírez, os investigadores encontraram fotos do equipamento fotográfico de Marina, já desmontado, aparentemente preparado para a venda. A última busca no navegador de internet mostrava um tutorial sobre como formatar completamente cartões de memória para eliminar dados. Com Ramírez e seus cúmplices presos preventivamente, os investigadores continuaram montando as peças do quebra-cabeça. As mulheres resgatadas, após receberem atendimento médico e psicológico, começaram a fornecer depoimentos que esclareciam o funcionamento da rede criminosa e, indiretamente, o destino de Marina. Uma delas, identificada apenas como RS, para preservar sua identidade, relatou ter visto uma mulher ser trazida para a propriedade, aparentemente inconsciente, cerca de 2 semanas antes do resgate. Eles a colocaram numa sala separada da nossa. Ouvi quando um deles disse que ela tinha visto demais e precisavam resolver o problema, depois de descobrirem o que ela sabia e para quem poderia ter falado, contou RS. Este depoimento contradiz a versão de Silva sobre a morte acidental de Marina, durante uma suposta primeira visita à propriedade. A investigação passou a trabalhar com a hipótese de que Marina foi deliberadamente atraída para uma emboscada, sequestrada e mantida em cativeiro por alguns dias, possivelmente sendo interrogada sobre quem mais conhecia a operação criminosa. A perícia no corpo revelou que a causa da morte foi, de fato, traumatismo craniano,
mas também identificou sinais de desnutrição e desidratação, consistentes com dias em cativeiro. Havia também marcas defensivas nos braços e mãos, indicando que Marina lutou contra seu agressor. Em nova rodada de interrogatórios, confrontado com evidências crescentes, Marcos Silva alterou seu depoimento. Ramírez ficou paranoico depois que descobriu que ela estava investigando por conta própria. Achou que ela poderia ser policial disfarçada ou jornalista. Quando a trouxeram para a propriedade, ele a interrogou por 2 ou 3 dias. O novo depoimento de Silva, porém, continuava omitindo detalhes importantes e apresentava inconsistências temporais. A polícia suspeitava que ele ainda protegia outras pessoas envolvidas no esquema. Enquanto a investigação avançava, peritos forenses conseguiram recuperar mais arquivos do laptop de Marina. Entre eles, um áudio gravado disfarçadamente durante uma visita oficial à propriedade, semanas antes. Não podemos usar este local por muito tempo. Já tem gente perguntando. O esquema em Balneário já está pronto para receber a próxima leva. O comprador árabe chega em agosto e quer mercadoria nova. A voz no áudio não pertencia a nenhum dos presos até aquele momento, sugerindo que havia mais pessoas envolvidas, possivelmente em posições de maior poder, ainda não identificadas pela investigação. 6 meses após a descoberta do corpo de Marina, o caso juridicamente parecia próximo de um desfecho. Augusto Ramírez foi indiciado por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, cárcere privado e tráfico de pessoas. Seus 2 cúmplices diretos respondiam por crimes similares, com penas potencialmente reduzidas devido à colaboração com as investigações. A operação desencadeada pelo trabalho involuntário de Marina como investigadora levou ao desmantelamento de uma célula de tráfico humano que atuava em Santa Catarina, com conexões internacionais. Ao todo, 11 pessoas foram presas em diversas cidades e 17 mulheres foram resgatadas de situações de cativeiro ou exploração. O funeral de Marina, realizado em Blumenau com a presença de centenas de pessoas, transformou-se em um ato político contra o tráfico humano e a violência contra mulheres. Sua irmã, Ana, criou a Fundação Marina Kowalski, dedicada a combater o tráfico de pessoas e auxiliar vítimas resgatadas. Os equipamentos fotográficos de Marina, recuperados durante as investigações, foram doados para um projeto social que ensina fotografia a jovens de comunidades vulneráveis. Suas últimas fotografias, exceto aquelas usadas como evidência criminal, foram exibidas em uma exposição póstuma intitulada O Último Olhar, atraindo atenção nacional para o tema. No entanto, nem todas as perguntas foram respondidas. A voz não identificada no áudio continua sendo uma incógnita. Investigadores suspeitam de envolvimento de pessoas com influência política ou econômica na região, mas até agora sem provas conclusivas. Algumas testemunhas relataram ter visto um veículo oficial nas proximidades da propriedade em diversas ocasiões, mas nenhuma confirmação foi possível. O delegado Paulo Henrique Mendonça admitiu, em entrevista recente, que há ramificações desse caso que ainda precisam ser investigadas. Na pequena comunidade de Nova Trento e arredores, persistem rumores sobre o verdadeiro alcance da rede criminosa e quem seriam seus reais líderes. Alguns moradores relatam ter notado movimento suspeito em outras propriedades da região, que subitamente cessou após a prisão de Ramírez. Enquanto isso, nas paredes do estúdio onde Marina trabalhava, agora transformado em sede de sua fundação, permanece emoldurada uma de suas frases favoritas: "Uma câmera é um instrumento que ensina as pessoas a ver sem ela." Em uma pequena cidade do interior de Santa Catarina, uma jovem fotógrafa ensinou ao Brasil a ver uma realidade sombria que muitos preferiam ignorar. E mesmo não estando mais presente, sua última fotografia continua revelando novos ângulos de uma história ainda inacabada.